Primeira de Pedro, capítulo 1. Eu vou somente fazer a introdução. Nós estamos pensando em estudar essa epístola, pelo menos caminhar nela. São 5 capítulos. Nós temos apreciado a importância de lermos, toda a palavra de Deus. Quando nós começamos a estudar uma epístola, a importância dessa epístola para a nossa vida espiritual e o que de fato Deus quer comunicar. 1 Pedro, irmãos, os irmãos vão perceber que 1 Pedro e o livro de Tiago tem bastante se entrelaçam, porque Tiago também está escrevendo para pessoas dispersas por causa da perseguição de um império, e da mesma maneira Pedro está escrevendo essa carta que tem o seu nome, essa epístola, e Pedro então está escrevendo para um grande grupo de cristãos que foram dispersos. Ele cita aqui as cidades Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele chama essa região de Ásia, mas não é a Ásia que nós conhecemos hoje. Essa região aqui é da Turquia. Se você olhar no mapa, é onde está hoje o país da Turquia. E se nós olharmos também, irmãos, as 7 cartas que João escreve falando da Ásia Menor, não é a Ásia que hoje, o continente que nós conhecemos, aonde estão aquelas 7 cidades, que tem aquelas 7 igrejas que o Senhor Jesus escreve uma carta do céu. Então o apóstolo Pedro, eu quero falar, esse homem no ano 65 a 67, Pedro está, podemos assim dizer, escrevendo essa carta, e Pedro está no meio desses peregrinos, no meio. Os irmãos vão lembrar que Pedro, lá no capítulo 21 de João, ele é um apóstolo restaurado. Ele é alguém que negou o seu Senhor Jesus Cristo. Ele negou. Eu fico pensando, irmão, se Pedro hoje tivesse sendo membro de uma igreja local, como nós íamos olhar para ele, irmãos? Nós íamos olhar assim, esse cara não é de confiança, não. Pensou, ele negou o Senhor Jesus. Um homem fracassado. Então, quando você olha para Marcos, eu queria que vocês olhem, eu vou falar de Pedro um pouquinho antes de eu entrar na epístola. Então tem que ter paciência um pouquinho. Olha o que Marcos vai falar algo a respeito. Marcos 16 e 7. Marcos 16 e 7. Mas ide, dizei aos discípulos. É a única menção, nenhum evangelho ocupa com isso. E eu quero falar um pouquinho aqui, porque Marcos também é alguém restaurado, irmãos. Marcos foi trabalhar com Pedro lá em Roma. Marcos foi alguém que Pedro ajudou a soprar as brasas. As brasas do fervor estavam apagadas. Ele sai e vai para Roma. Ele deixa o seu primo ou o seu tio Barnabé e vai para Roma. Talvez Barnabé aconselhou Marcos: vai ficar com Pedro, Marcos. Pedro tem experiência da queda, ele sabe o que é cair, ele negou o Senhor Jesus, ele pode muito te ajudar. E Marcos então vai ficar com Pedro. Mas essa referência aqui, irmãos, e de dizer aos discípulos, Pedro não é um dos 12? Ele é um dos 12. Irmãos, o Senhor conhece-nos
inteiramente. O Senhor sabe que Pedro, mais do que ninguém, ele precisava de alguma coisa além do que os outros. Essa expressão ia, por que não a João, por que não a Tiago, por que não a outro, mas exatamente a Pedro? Porque Pedro tem um lugar especial. Marcos está mostrando aqui que o Senhor queria encontrar Pedro. E a Pedro que vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis. Queria que a gente olhasse ainda uma outra passagem, agora de um outro discípulo, lá no Evangelho de João. Nós vamos olhar lá. João era um dos discípulos mais novos na idade. João tinha muito vigor, muita força. João, ele era alguém, o João que a gente conhece hoje das cartas, filhinho, aquele discípulo amoroso, irmão, ele era chamado os filhos do trovão. Sabe o que é isso? João, ele estava prontinho para brigar com qualquer um. O Senhor quer que nós fazemos descer fogo no céu e consuma aquele povo? Então esse João que a gente conhece também é um João transformado, é um João que aprove a Deus mudar a sua vida. Um minutinho só, já vou citar no versículo. No capítulo 18, versículo 16: e Pedro estava da parte de fora, à porta. Eu quero destacar aqui, irmãos, então saiu outro discípulo de quem era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Observa bem, eu estou pensando que esse discípulo é João. Colocar Pedro exatamente para dentro, talvez um dos serviços mais difíceis para nós, talvez trabalhar com aqueles que de fato o desânimo, a queda, os embaraços da vida os alcançou, e de alguma maneira eles estão ali precisando ser colocados para dentro. Caso de Pedro, que ele colocou Pedro para dentro. E agora nós vamos olhar logo após a ressurreição do Senhor Jesus, capítulo 20. Eles estão recebendo a mensagem da ressurreição, e no primeiro da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Eu quero destacar aqui, irmãos, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente que Pedro. João tinha muito mais vigor, força. Mas eu quero que você olhe um detalhe pequenininho no texto. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Irmão, João esperou Pedro. Ele deu uma olhadinha, ele viu ali, ele olhou para dentro. João não está com medo, né? Não é medo que fez com que João não entrasse, mas Pedro, mais do que ele, precisava entrar naquele lugar, ver o túmulo vazio. Era necessário que Pedro pudesse ter essa visão do túmulo vazio. Então, meus irmãos,
Nós vamos pensar nesse homem, no capítulo 21, agora você vira um pouquinho aí, nós vamos encerrar aqui, versículo, esse homem, ele tinha uma liderança no grupo, não só no seu grupo, os irmãos vão perceber que em cada grupo tem um líder, o Senhor destaca o nome de alguém, ele divide em três grupos, em cada um daqueles você vai perceber que um deles se destaca como, eu vou dizer, liderança espiritual. Pedro aqui é uma liderança sobre a influência dele, versículo 1 do capítulo 21, e depois manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná de Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos, e disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Eu queria destacar algo aqui por encerrar, a perda do alvo, a perda do objetivo. Pedro havia mergulhado sobre um desânimo, alguém que fracassou, alguém que falhou, alguém que agora precisa ocupar-se no mar da vida. Ele é pescador e nada mais melhor do que como pescador ocupar o seu tempo, e Pedro então influencia outros. Sabe, irmãos, às vezes também nós influenciamos outros negativamente, até mesmo na igreja local é fácil influenciar os outros para aquilo que não é espiritual. O cuidado, todos aqueles que falam publicamente, irmãos, têm que saber disso, que você é uma pessoa pública, você deveria cuidar do seu testemunho, você deve cuidar da sua vida, porque você é alguém que influencia, é alguém que as pessoas pensam assim, aquele irmão tem a confiança da igreja, olha como ele faz, olha como ele vive, olha como ele se comporta. A importância disso, é necessário sim esse cuidado. Vou contar uma experiência breve aqui. Conheço um irmão no norte, ele mora em Santarém, ele é vendedor, e como vendedor ele trabalha para ele mesmo, ele viaja a região. Quando eu o conheci, as viagens eram esporádicas, indo e voltando. Agora ele vai e passa 40 dias, ele tem uma esposa muito nova, ele já casou maduro, e os irmãos estão preocupados com aquilo, as igrejas locais por onde ele passa, porque toda a igreja local está lutando de alguma maneira para manter o ânimo com os irmãos. Imagine um irmão que não frequenta a reunião, só chega para pregar. Como é que fica, irmãos? Como é que essa igreja vai ensinar o comportamento da necessidade de congregar, não deixar de congregar, como é costume de alguns? E sabe o que os irmãos fizeram? Recebem ele como visitante, nascer do Senhor, mas para ministério não. Vai ensinar o quê? Vai falar o quê para os irmãos? O que ele vai transmitir? Conhecimento sem prática? Vou pescar. Aquele irmão querido chamado Roberto, os irmãos chamaram ele à parte, falaram ele com carinho, com muito carinho, respeito, e disseram para ele: irmão, o que serve para os irmãos da igreja serve para você, o que serve para os irmãos da igreja local é o que serve para o irmão também. Então aquele irmão ficou meio chateado tudo, mas entendeu. Então Pedro, ele influenciou esses irmãos a voltar a pescar. E eu quero rapidamente nesse capítulo, ao encerrar aqui, que vocês observassem, tem 3 coisas aqui. Nós temos o mar, nós temos pesca, nós temos uma outra coisa aqui, nós temos um fogareiro, um fogo aceso lá na praia. O que isso faz lembrar, irmãos? O que isso traz à memória nossa? Lembra do mar, da pesca de Pedro, quando Pedro falou: sobre as suas palavras eu lançarei a rede. A incredulidade em lançar a rede no singular e não no plural.
Mas eu quero destacar algo aqui por encerrar. Aqui tem a presença de um fogo, que o Senhor Jesus tinha peixes assados lá fora, provisão, não era fruto do trabalho, não era algo que eles buscaram. O Senhor quer nos ensinar que Ele tem a provisão para nós nesse mundo. Nós temos que trabalhar, nós temos que sustentar nossa família, mas Ele tem a provisão, é Ele que tem a provisão. Vinde, vinde, olha o que Ele vai dizer no versículo 10, disse Jesus: trazei dos peixes que apanhastes. Agora, versículo 12, e disse Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos perguntou: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Então, nesse capítulo 21, a partir do verso 15, o Senhor vai comissionar Pedro, uma comissão para apacentar o seu rebanho. Apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. É esse Pedro que nós vamos olhar para ele, irmãos, restaurado. É esse Pedro que, a partir do dia de Pentecoste, se torna um homem, eu vou dizer assim, totalmente diferente. Então, quero terminar com essas poucas palavras de introdução. Pedro, ele poderia, se fosse antes, ele ia dizer Pedro o apóstolo. Pedro apóstolo. Uma outra palavrinha que você pode olhar aí rapidamente, capítulo 5, rapidamente. E eu já encerro aqui. Versículo 1: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu. E eu queria destacar aqui, irmãos, que sou também presbítero. Ele não está dando uma carteirada, tá, irmãos? Ele está mostrando o seu serviço. Ele é um apóstolo, mas ele não está usando o seu apostolado. Ele desceu lá no mesmo nível dos irmãos que eram presbítero com ele. Ele está dizendo que também sou presbítero com eles. Que preciosidade. Esse Pedro que nós vamos conhecer um pouquinho. Amém.